Continuamos com nosso protagonista surpreso por ter descobrido quem foi que tinha mandado deletar seu pai da história. Além disso, corriam rumores de que haviam 4 famílias na capital imperial que já existiam há gerações. Cada um deles estava escondido em uma província diferente, controlando o sangue vital daquele império a partir das sombras, sem contar que ninguém sabia onde qualquer uma dessas pessoas vivia, e ninguém da cidade era capaz de escapar de sua influência, e dentre essas famílias poderosas, a família Hellian era uma delas. Jan continuou a pensar a respeito disso, se perguntando se esse era o boato selvagem que estava circulando pelo exército, até porque a história parecia um tanto quanto estranha demais para poder acreditar na escória de antes. Inclusive, até mesmo ele começou a duvidar se ele não estaria tentando enganá-lo, somente para poder conseguir sobreviver. Com uma cara de desesperado, ele jurou que estava falando a verdade para nosso protagonista, dizendo que tinha sido o jovem mestre da família Hellian que tinha feito tudo aquilo, e tudo isso somente porque era para a mãe de Jan ser noiva dele. Jan então pediu para que ele continuasse falando, e de acordo com Wen Hui, Li Shufen era a identidade falsa que a mãe dele fez quando fugiu de seu casamento, mas ele não sabia qual era seu verdadeiro nome. Além disso, ele somente ouviu dizer que ela era muito importante para o jovem mestre da família Hellian, revelando em seguida que na época, quando ele foi abordado pelo pessoal da família Hellian em si, e eles deram uma foto dele e do pai dele para ele, eles disseram que se ele não capturasse e deletasse a pessoa, ele perderia seu posto de presidente da empresa. Vemos então uma parte do passado de Bei Shen, onde seu pai estava se despedindo dele dizendo que sua mãe tinha sofrido um acidente, porém o pai cuidaria dele, e nosso protagonista apenas se perguntava onde estava sua mãe, até porque a vontade de conhecer ela pelo visto aumentou bastante depois de sua última conversa com Wen Hui. Em um abraço de despedida, seu pai mencionou a família Hellian, mas disse que eles não eram tão importantes assim, e era para o jovem Bei Shen voltar primeiro por alguns dias, e foi nesse momento que ele descobriu que aquela conversa com seu pai no passado, na verdade, não era nenhum acidente, e sim o fato de eles estarem fugindo da família Hellian. O pai do garoto tentava confortá-lo, como todo bom pai faria em uma situação como essa, dizendo que ele cuidaria de todos esses assuntos sozinhos, e ele pensava que isso deve ter acontecido porque sua mãe foi eventualmente encontrada pela família mencionada anteriormente. Com um olhar de tristeza, o jovem se despedia de seu pai, e enquanto seu pai ia falar com uma pessoa suspeita que estava logo à frente, ele se perguntava qual era a verdadeira identidade dele então, já que a situação chegou a um nível tão crítico assim. Nesse momento, temos uma cena que eu não sei se é justamente de Wen Hui, ou se é do nosso protagonista, mas basicamente, o médico falava para o jovem em sua frente de que o cartão que ele tinha fornecido tinha sido congelado, e o pai dele tinha sido diagnosticado com uma condição cardíaca, e tinha que fazer uma cirurgia em breve. No entanto, se ele não tivesse dinheiro para poder pagar, infelizmente o pai dele iria de base, e não iria sobreviver para contar a história. Já voltando para o presente, Wen Hui dizia que foi só então que ele percebeu que o grupo Glory era de fato propriedade da família Hellian, e o pai dele morreu antes que ele pudesse fazer o que lhe pediram, e ele não podia simplesmente ir pelo mesmo caminho que ele, dizendo também que se a mãe de Jan estava comprometida com o membro mais jovem da família Hellian, ele temia que suas atuais origens também deveriam ser muito altas, e ele deveria procurar qualquer recordação em seu corpo, e se por algum acaso ele pudesse encontrá-la de volta, não tinha por que ele se preocupar com personagens pequenos como Wen Hui. Aparentemente, nosso protagonista já tinha feito essa tal pesquisa anteriormente, mas talvez ele não tenha encontrado muita coisa antes, e ele pensava algo sobre Wen Hui e o fato de ele ter sido apenas um personagem secundário no governo das empresas que ele controlava, e nos bastidores quem mandava nele era a família Hellian. Sendo assim, ele não passava de um objeto nas mãos deles. Depois de ouvir algumas coisas que a jovem escória em sua frente tinha dito, ele perguntou se a mãe dele também tinha sido levada por ele, mas ele gritava desesperado dizendo que não tinha sido ele, e sim a própria família Hellian quem tinha feito isso, revelando que eles estavam dando todas as ordens diretas e nem mesmo diziam o que estava tentando fazer. Sendo assim, ele não tinha ideia do que eles estavam realmente planejando fazer, e ele já tinha contado tudo o que sabia, pedindo por favor para que Jan não colocasse aquela dívida sobre a sua cabeça. O protagonista então começou a pensar em algo, e chegou a uma conclusão de que Wen Hui ainda poderia fazer uma última coisa por ele, e em troca, Jan deixaria ele em paz e pouparia sua vida. Vemos então que os dois estavam reunidos em uma conferência com vários jornalistas e etc, e Wen Hui renunciava formalmente ao cargo de gerente geral do grupo Glory, e a partir do dia seguinte, Jan Bei Shen seria o novo gerente geral da companhia. Os jornalistas então começaram a ficar afobados demais, perguntando qual era a relação dele com Bei Shen, e por que ele decidiu tomar tal decisão tão importante, perguntando também se era por causa do contrabando de armas envolvendo a Spellen em Eve, além de que ele estava prestes a ser investigado e encarcerado por causa dessas acusações. Como resposta à pergunta deles, Wen Hui respondeu dizendo que o contrabando aconteceu por causa de ele ter ficado cego por causa do dinheiro, porém graças a Jan por tê-lo acordado, ele estava disposto a respeitar a lei e a pagar o preço fazendo dessa forma. Porém, com um olhar já desesperado, ele disse que tinha sido tentado por outra pessoa, e por esse motivo ele tinha se desviado do caminho certo, e depois disso tudo, Jan seria o responsável pelo grupo Glory, e iria cooperar com a polícia de dentro e investigariam minuciosamente esse assunto, e já deu pra ver que Jan é um cara um tanto quanto estrategista, já que ele deveria estar fazendo isso tudo apenas para atrair a atenção da família Hellian. Após ouvirem o que Wen
Wenhui tinha dito, todos eles ainda tinham muitas perguntas para poder fazer a ele, e Jian estava ansioso para ver como a família He-Liang iria lidar com essa situação a partir de agora. Um tempo depois, vemos justamente nosso protagonista em seu momento de cultivação, completamente concentrado no que estava fazendo, e de acordo com ele, graças à hora do Xuan Qin que ele estava com aquele pingente, ele tinha sido capaz de perseverar até agora, se lembrando em seguida que o ancião tinha dito que a origem daquele pingente, quando ele investigou isso profundamente, ele acabou descobrindo que aquela coisa tinha alguma conexão com sua família, e da última vez, ele só tinha conseguido encontrar um fragmento da página, e não pensava muito sobre isso, e agora que as coisas foram feitas ali, ele deveria ficar e investigar um pouco mais para tentar descobrir algo, mas no momento, a coisa mais importante era de fato saber mais sobre a família He-Liang, e Bei Shen acabou percebendo que alguém estava invadindo seus aposentos repentinamente, mas para surpresa dele, era justamente sua esposa que estava procurando por ele. Aparentemente, a Divina Dama estava um tanto quanto revoltada com ele, e jogou uma pilha de papéis em cima da mesa para que ele pudesse dar uma analisada neles. Já cansada, ela dizia que não podia mais aguentar aquilo, reclamando que ele tinha chamado ela ali somente para trabalhar com ele na parte burocrática das coisas, e digamos que ela fez uma carinha de quem não estava gostando nada, sendo fofa mais especificamente, a esperança de que seu marido fizesse ou dissesse algo para poder confortá-la, mas quando ela percebeu que ele não tinha movido nenhum músculo para falar com ela acabou ficando bem irritada com o nosso protagonista. Dessa vez quem tomou a iniciativa foi ela, perguntando se ela era velha demais para ele ficar empolgado, já insinuando que estava querendo tomar um chá para acalmar os nervos, se é que você me entende, perguntando em seguida se por algum acaso ele estava com medo de ser visto com alguma outra garota. Como resposta, ele disse que estava com medo de acabar escondendo a carreira dela, mas digamos que ela não acreditou muito no que ele tinha dito, o que fez com que ele tentasse se explicar ainda mais, dizendo que definitivamente não tinha nenhuma outra garota em volta dele, a não ser aquele garoto estúpido do Zhao Qin. Nesse momento, ele acabou desonrando o batalhão, ao invés de dar um belo chá para a Divina Dama para poder acalmar os nervos dela. Nos pensamentos dele, ele apenas estava preocupado com a família He-Liang indo atrás dela, até porque se eles eram tão poderosos assim como Wenhui tinha mencionado anteriormente, com certeza eles poderiam atacá-los a qualquer momento, então não tinha como ele ficar se distraindo com coisas pequenas. Repentinamente, eles perceberam que tinha alguém ali em sua frente, e aparece uma bela garota dizendo que o jovem Zhao tinha dito a ela que Jian poderia estar livre naquele dia, e ela estava ali pronta para poder servir ao nosso protagonista. Ao ver e ouvir o que a jovem dama em sua frente tinha acabado de dizer, a Divina Dama acaba lançando um olhar um tanto quanto reprovador ao nosso protagonista, já fazendo com que ele começasse a suar frio, com medo do que estava por vir em seguida. E digamos que nesse momento, essa jovem senhorita acabou confundindo as coisas, pensando que nosso protagonista estava tentando fazer algo um tanto quanto diferente, mas ela ainda estava disposta a aceitar isso. Esse comentário dela foi o checkmate para a Divina Dama ficar completamente revoltada com ele, porém ainda assim, Jian tentava se explicar dizendo que isso definitivamente era um mal entendido e ele podia explicar, porém aparentemente ela não queria saber de muita coisa e estava cega de raiva, preparada para fazer ele ir dessa para uma pior em questão de segundos, até que ele então acabou sendo salvo no último segundo pelo seu celular que acabou tocando, e é claro que ele rapidamente saiu para poder atender, fingindo estar se comprometendo a chegar no local onde a pessoa da ligação estava rapidamente, e já deu para ver que a Divina Dama não estava nem aí para isso, e a única coisa que ela se importava era com os fatos que acabaram de acontecer. Só enquanto ele falava com seu comandante Zhao que eu descobri que aquela garota na verdade era justamente a jovem senhorita Fei Shen, mas ainda assim ele dizia para seu comandante que ele era realmente bom em fazer uma bagunça, e pergunta como ele tinha deixado ela entrar para fazer aquela piada com ele. Porém o comandante disse algo sobre alguém estar morto nesse momento, e eu acredito que aqui foi algum erro de tradução talvez. Jian então perguntou o que foi que ele tinha acabado de dizer, e temos um corte justamente para um tipo de presídio, e um corpo estava sendo carregado dali. Logo o jovem Zhao revela que Wenhui tinha sido completamente deletado da história, e Jian perguntava já desesperado se eles tinham conseguido pegar o culpado que tinha feito isso. No entanto, infelizmente isso ainda não aconteceu, porém tinha uma coisa mais importante ainda do que isso. Zhao tinha corrido para inspecionar o corpo de Xu Wenhui antes que os policiais chegassem, e as feridas do corpo dele pareciam muito com as feridas que o protagonista sofreu no passado, mais especificamente chamada de raiva demoníaca. Depois de ver a foto que o jovem comandante enviou para ele, ele começou a se perguntar como isso seria possível, se referindo ao fato de que alguém pelo visto era capaz de imitar as marcas das técnicas de Xuan Qin, e ainda por cima se perguntava como essa pessoa podia ser capaz de entrar em uma cela de prisão e acabar com alguém silenciosamente com um único golpe, pensando em seguida que possivelmente essa pessoa poderia ser ainda melhor do que ele mesmo. Talvez até mesmo essa pessoa estivesse plantando evidências para que ele ficasse confuso, e nem mesmo o Zhao deveria continuar ali na prisão. Do contrário, ele poderia acabar atraindo suspeitas, além de que ele definitivamente não era forte o bastante para lutar contra essa pessoa, e ele precisava sair dali imediatamente. Logo depois disso, o general do exército ordenou a Zhao que ele se retirasse da prisão imediatamente, e quando o jovem estava prestes a responder, infelizmente a ligação acabou caindo. Em um momento como esse, é claro que ele acabaria ficando desesperado, até porque tinha alguém muito poderoso ali perto, e facilmente Zhao poderia acabar sendo deletado da história também. Porém logo ele retornou a ligação para Jian pedindo desculpas, pois alguém tinha ligado
olhado para ele na hora errada. Isso fez com que o protagonista acabasse ficando em silêncio por um tempo, e o jovem Zhao perguntava por que de ele não estar respondendo ele, mas ele disse que não era nada e era justamente para Zhao voltar imediatamente, e não era para ele ir a nenhum outro lugar, além de não precisar investigar mais nada também. Após desligar o telefone, pelo visto nosso general acabou ficando tanto quanto empolgado após ouvir a notícia que seu subordinado tinha acabado de passar para ele, e já deu para ver que ele admirava as habilidades de seu oponente. Entretanto, ainda tinha um problema ainda maior que ele tinha que resolver, e por sinal estava acabando com suas energias, e ele achava melhor passar a noite com as duas apenas pelo bem de todos, e manter a paz e a harmonia também. E logo que ele chegou na porta, ele acabou congelando por um momento, e se perguntou do que deveria ter medo, até porque era sua esposa quem estava atrás daquela porta. Já deu pra ver que normalmente nessas horas, até mesmo um homem de respeito acaba tremendo na base ao ver uma mulher com raiva, e logo que ele abriu a porta, as duas estavam prestes a se atacar, e no final quem acabou sendo alvo disso tudo foi justamente Bei Shen, que não teve muito pra onde correr, e teve que enfrentar as duas leoas famintas. Temos então um corte para alguns dias depois, e vemos que Jiang já estava completamente preparado para agir novamente, chegando em seu destino final, e ele dizia que a família Helian estava bastante calma para enviar um especialista para acabar com Wen Hui, e ele também percebeu que eles decidiram parar depois de liquidar o grupo Glory, e essa era a maneira deles de intimidarem nosso general para depois acertar as contas com ele, pensando em seguida que definitivamente não dava para se proteger contra ladrões em um bom dia, pelo menos não quando é você que está roubando algo, afirmando em seguida que a Xuan Qin seria a ruína da vida de seus adversários, e eles jamais poderiam ser capazes de saber que ele já tinha conseguido a pista para a técnica de Xuan Qin. Um senhor que estava bem em sua frente perguntou se o jovem iria comprar aquilo em sua frente ou não, e ele responde que sim, porém, antes ele tinha algo que gostaria de perguntar ao senhor em sua frente. Rapidamente, o velho disse para que ele fizesse logo sua pergunta, e não atrapalhasse os seus negócios, e nesse momento, ele tirou alguns envelopes com dinheiro incluso no caso, para poder fazer a pergunta para o velho. Pelo visto, Jiang tinha perguntado se o velho conhecia quem foi o designer que tinha feito aquele colar, e ele comenta que aquilo tinha vindo de um pequeno mercado de materiais, afirmando que aquela era a melhor imitação à venda entre todos os outros colares falsos do mercado, revelando também que eles vendiam cerca de milhares ou centenas de peças do mesmo modelo todos os dias. Pelo visto, a empresa que fazia as entregas desses colares se chamava Dongguan Transportadora, e o velho perguntava se por algum acaso a esposa de Jiang tinha dito que aquilo valia dezenas de milhares de yuan, afirmando novamente em seguida que aquele colar que ele possuía com certeza era falso. Isso fez com que ele ficasse um tanto quanto pensativo, até porque a joia que ele estava segurando em suas mãos definitivamente não era nenhuma mercadoria falsificada, e ele perguntou para o velho onde ele poderia comprar um pedaço autêntico daquele possível item falsificado. Depois de ouvir isso, o velho apontou para um tipo de edifício, afirmando que o pedaço que ele buscava com certeza estaria por lá. Por falar no edifício em si, vemos ele com mais detalhes dessa vez, e lá era onde a maior parte dos atores passavam a maior parte de seu tempo. Aquele edifício que o senhor disse para ele era justamente uma casa de leilões, e aparentemente nosso protagonista percebeu que ele já tinha estado ali no passado. Por algum motivo, vemos Jiang em um lugar bem diferente do que foi mostrado anteriormente, e aparentemente esse local era restrito até mesmo para os nativos visitarem, mas ele reconheceu que aquele hall de exibição era exatamente o mesmo de antes que ele conhecia, exceto pelos itens nas telas, mas ainda assim ele percebeu que os itens na verdade não tinham mudado tanto também, até que repentinamente ele se deparou com uma pedra enorme de jade. Essa obra na verdade tinha o nome de Montanha de Jade, e a última vez que ele esteve ali, ele ainda nem estava qualificado para entrar no exército, e tinha acabado de começar a trabalhar para o general, e ele conseguiu se esconder atrás de uma pedra como aquela para escapar dos caras que queriam apagá-lo da história. Mas uma coisa inesperada aconteceu enquanto ele tocava na vidraçaria, onde uma luz misteriosa começou a surgir repentinamente. Essa luz acabou se transformando em energia, e automaticamente ele acabou absorvendo isso sem nem mesmo perceber de fato o que estava acontecendo. Nesse momento, ele sentiu uma enorme sensação de poder percorrer pelo seu corpo, e aquela sensação era algo que ele nunca tinha sentido enquanto cultivava suas técnicas de artes marciais, e por sinal, nem mesmo ele acreditou que os ferimentos antigos dele estavam sendo curados. Nesse momento, foi a hora que ele percebeu que tinha tido um grande avanço em seu cultivo, e já deu pra ver por essa imagem que ele acabou parecendo com um Saiyajin. Qualquer coincidência é mera semelhança nessa cena. As antigas lesões que ele tinha foram reduzidas pelo menos um terço, e a energia interna dele aumentou em cerca de 70%, o que era mais do que o suficiente para destruir o assassino enviado pela família Helian. E é claro que somente pelo fato disso tudo ter acontecido, aquela viagem já tinha valido a pena logo no início dela. Logo depois de ele usar aquela energia, a ressonância da pedra acabou desaparecendo, e se ele olhasse mais de perto, dava pra ver que o material daquela pedra era exatamente o mesmo da pedra de jade que ele tinha consigo, pensando em seguida que aquele colar provavelmente deveria ter sido esculpido daquela pedra chamada Montanha de Jade. Pouco tempo depois, alguns guardas acabaram aparecendo, perguntando o que exatamente Jiang estava fazendo ali. Como resposta, ele pergunta se o dono do estabelecimento estava ali, dizendo que gostaria de conversar com ele sobre aquela Montanha de Jade. Os seguranças acabaram sendo bem rudes com o nosso protagonista, e disseram que o chefe deles nunca gosta de ver estranhos, e pediram para que ele saísse dali logo daquele lugar, mas ele respondeu à altura, dizendo que tudo ali parecia estar aberto para negociações
informações. Sendo assim, ele estava muito interessado em fazer uma compra. Os caras então disseram para que ele saísse dali novamente, mas pelo visto o que acabou falando primeiro foram os punhos deles. Isso foi motivo bastante para que ele pelo menos decidisse se defender. E antes de revidar o ataque, Jan disse que aquela casa de leilões ficou um tanto quanto grande demais para seu próprio bem. O outro segurança então gritou, dizendo que tinha alguém causando perturbação no local, e eles precisavam de mais suporte. Enquanto a cavalaria não chegava, os outros dois que estavam ali presentes decidiram atacar nosso protagonista, o que é claro que acabou sendo uma péssima ideia, até porque eles foram arremessados para longe com facilidade, como se fossem literalmente nada. Enquanto o que tinha acabado de ser arremessado tremia completamente, os outros perguntavam quem ele realmente era, por ter pensado em ir ali somente para causar problemas. Os seguranças então decidiram jogar pesado dessa vez, e todos eles sacaram suas armas para acabar com o nosso protagonista. Porém ele ativou uma pequena parcela de seu poder, e somente com sua aura ele já conseguiu derrubar os caras de antes facilmente. Antes que Jan deletasse eles completamente da história, uma garota apareceu dizendo para que ele parasse de fazer aquilo. Mesmo tendo uma visão de costas, já deu para ver que essa era uma bela obra de arte. Quero dizer, uma bela dama, por assim dizer. Sem pensar duas vezes, dessa vez foi ela quem tinha ido para cima do nosso protagonista. E o nome dessa dama é Yuan Huishu, e ela era proprietária da casa de leilões da cidade fronteiriça. Jan já estava preparado para ela, e revela que ela apareceu exatamente na hora certa. Aparentemente, essa dama é de alta classe, e ela dizia que ele invadiu seu território e até mesmo se atribuiu a intimidar seus seguranças. Porém deu para ver que nosso protagonista não estava ligando muito para o que ele estava dizendo, e ele tirou uma espécie de sementes ou alguma coisa assim. Enquanto ele sacava as sementes, a garota decidiu sacar logo sua espada para poder acabar com o nosso protagonista. Essa definitivamente é o tipo de mulher que não se pode brincar, mas ainda assim o poder do protagonismo muitas vezes acaba sendo exagerado demais, e Jan apenas lançou uma das sementes que ele tinha consigo, e foi o bastante para fazer com que ele desarmasse a bela dama em sua frente com muita facilidade. Além disso, ele acabou acertando alguns pontos vitais também, fazendo com que ela ficasse um tanto quanto vulnerável nesse momento, e quando a guarda dela estava baixa, ele simplesmente puxou ela para perto de si, e antes que ela pudesse dizer ou fazer alguma coisa, ele simplesmente disse para que ela não se movesse. Porém ela disse que mesmo que ele fosse um cultivador melhor do que ela jamais iria deixar que ele a humilhasse. Isso fez com que ele a soltasse imediatamente, e perguntou em seguida se ela era a senhora que era dona daquele lugar, afirmando em seguida que com certeza ela deveria ser a dona, até porque somente um chefe tão irracional poderia ser aquele que criou funcionários que mordem pessoas daquela maneira. Ela então pergunta o que ele quis dizer com aquele comentário recente, e ele diz que os homens dela ergueram as mãos deles primeiro e tentaram apagar ele da história, e se ele tivesse respondido da mesma maneira, com certeza a casa de leilões dela estaria repleta de cadáveres agora. Impressionada, ela estava prestes a dizer que claramente foi ele quem tinha atacado primeiro, mas antes que ela pudesse realmente dizer isso, ela pegou um projétil em sua mão. Só então ela percebeu que aquilo não era nenhuma arma secreta, e claramente era uma munição padrão do estabelecimento deles. Sem saber o que fazer ou onde colocar sua face nesse momento, ela acabou tentando disfarçar com uma tosse, fingindo que nada tinha acontecido até então. Em seguida, ela reconheceu que Jan era um homem muito habilidoso, então provavelmente ele não era uma pessoa comum. Sendo assim, ela perguntou qual era a razão para ele estar ali procurando por ela. Como ele não sabia como chamar aquela jovem senhorita, ele não teve outra opção a não ser fazer um pouco de barulho, e perguntou para ela se ela por algum acaso conhecia aquele colar que estava em suas mãos. Ela por fim se apresenta como Yuan Huishu, e logo ela percebeu que aquele colar que ele tinha não era pouca coisa. Inclusive, quando ele tirou o colar para fora, pelo visto aquela montanha de jade acabou reagindo a ele também, nos mostrando que com certeza aquele colar não era falsificado, como o vendedor tinha dito anteriormente. Nosso protagonista percebeu que definitivamente aquela garota sabia de alguma coisa sobre aquele colar, e ela perguntou onde foi exatamente que ele tinha pego aquele colar em si. Respondendo a bela dama em sua frente, ele dizia que a senhorita nem tinha respondido sua pergunta ainda, mas ainda assim ela ousava fazer uma pergunta de volta primeiro. De acordo com ela, isso não importava muito, já que as únicas pessoas que estavam indo ali eram justamente aquelas que estavam ali por aquela coisa. Isso fez com que ele acabasse por ficar sem entender muita coisa, e eu também, já que não sabia muito bem o que era aquela coisa que ela tinha acabado de mencionar, pensando também se possivelmente ela deveria ter confundido ele com outra pessoa. Logo depois disso, ela disse que não adiantava ele negar, até porque existiam muitos artistas marciais como ele por aí, e o item que ele queria vai ser colocado para leilão em 3 dias, e o local era exatamente aquele. Depois dessa revelação, ele acabou fazendo uma pergunta na brincadeira com ela, perguntando se ela não tinha preocupação de que ele poderia tentar pegar aquela joia à força dela, mas nos pensamentos dele, ele dizia que era estranho ela agir daquela maneira, já que ela estava bem relaxada com aquela situação toda mesmo sabendo de suas reais intenções. Respondendo a pergunta
pergunta que ele tinha feito antes, ela disse que sem a linhagem da família Yuan, ele nunca seria capaz de abri-lo, mesmo que ele pegasse aquela pedra na força bruta. Isso foi o bastante para fazer com que Jian ficasse impressionado, e começou a se perguntar se aquela dama era capaz de ajudar as pessoas sem que não tenham o Xuan Qin a usar a energia contida naquela pedra da montanha de jade também. Mas ele se perguntava se ela não era capaz de ver que aquela pedra de jade na vitrine já tinha sido usada por ele. Ainda assim, ela dizia que se ele quisesse pegar aquele item funcionando, ele precisava colocar as mãos dele de uma maneira apropriada sobre o item, e ela poderia muito bem dizer a ele que para o leilão no final de semana, ele iria precisar de pelo menos 300 milhões em dinheiro para entrar. Isso tudo sem contar a compra dos itens do leilão em si. Com um olhar de deboche, ela acabou perguntando se ele realmente poderia fazer isso, e ele comenta que se fosse ela, ele não faria algo como aquilo. Logo depois, ele tirou um cartão do seu bolso, perguntando se a quantia de 300 milhões era realmente uma quantia boa para ela. Porém, ele dizia que aquilo era apenas um pouco de dinheiro, e o saldo real desse cartão que ele acabou de tirar era na verdade de 100 bilhões. Nessa hora, até mesmo ela acabou ficando impressionada, já que acabou julgando errado a pessoa em sua frente, e depois disso, um dos seguranças dela acabou dizendo que tinha acontecido um movimento na pedra da montanha. Logo depois disso, ela dizia a si mesma que aquela pedra na montanha era uma pedra muito preciosa, usada por um clã muito especial para testar sua linhagem, e ela se perguntava se ele por algum acaso era descendente desse clã, perguntando em seguida diretamente para nosso protagonista se ele tinha tocado na pedra Taishan, que era a pedra da montanha. Como resposta, ele disse que sim, e perguntou de volta qual era o problema disso. Isso fez com que ela ficasse impressionada, e se perguntou como isso realmente era possível, e se ele realmente era um descendente daquele clã. Como aquele clã desapareceu da existência por um longo tempo, o único que tinha sido visto é aquele que a tia dela passou quase metade de sua vida inteira procurando, se perguntando se ele realmente talvez fosse um descendente daquele homem, possivelmente se referindo ao último descendente desse clã. Jian disse que tinha ofendido aquela jovem senhorita, mas ele tinha que participar daquele leilão, então ele esperava que ela pudesse facilitar as coisas para ele. Por um momento, ela acabou ficando em silêncio sem saber como agir ou responder naquele segundo, porém logo ela lança um tipo de convite para ele, dizendo que o leilão iria acontecer no dia seguinte às 8 horas da noite. Sendo assim, se ele quisesse tanto aquela pedra da montanha, era para ele levar o dinheiro suficiente para o leilão. Gentilmente dessa vez, nosso protagonista agradeceu a jovem dama em sua frente pelo convite, e ela pensava que se ele realmente era um descendente daquele homem, então de acordo com a promessa feita sobre várias gerações, ele deveria ser o noivo dela. Mais uma que tá encantada pelo protagonista, querendo beber um chá para poder acalmar os nervos. Ele então pergunta à senhorita Yuan se ela já tinha visto aquele colar alguma vez. Por sinal, ela responde dizendo que se ele quisesse realmente saber a origem daquele colar, era para ele ir até aquele leilão no dia seguinte, e só então ela iria falar para ele. E é claro que ele acabou aceitando a proposta dela, dizendo que definitivamente estaria por lá. Logo depois disso, ela liberou ele para que assim ele pudesse se retirar do local, e assim ele o fez, se despedindo dela. E vemos que ele pensava que se ele conseguisse mais pedras da montanha no leilão no dia seguinte, ele poderia curar seus ferimentos ocultos completamente, e talvez até mesmo possa encontrar uma pista para a localização dos fragmentos restantes da técnica Xuan Qin. Enquanto Jian ia embora, ela dizia que por mais que ele realmente parecesse ser descendente daquele homem, ele aparentava não ter conhecimento de suas origens agora, e a jovem dama se perguntava o que ela deveria fazer então. Do lado de fora do local onde o leilão aconteceria, vemos o comandante Zhao finalmente entrando na história novamente. Nosso protagonista então revela ao jovem comandante que ele estaria participando do leilão que aconteceria no dia seguinte, e ele definitivamente tinha que conseguir aquela pedra da montanha, e somente para que ela ficasse do lado seguro, eles usariam uma conta secreta das regiões ocidentais. Assim sendo, o jovem acatou as ordens de seu general, e disse que deixaria tudo preparado para que o leilão acontecesse da forma que eles esperavam. Quando Jian disse para eles voltarem, o comandante perguntou se ele não gostaria de passear um pouco mais, e ele acabou perguntando para o jovem Zhao se ele por algum acaso gostaria de fazer compras. Já no dia seguinte, vemos que o leilão estaria prestes a começar, exatamente no horário que a jovem dama tinha mencionado anteriormente. Por sinal, tanto Jian quanto Zhao estavam preparados para o leilão, e logo uma pessoa chegou para poder recepcioná-los devidamente. Logo que eles chegaram na presença desse senhor, ele acabou olhando para eles com um olhar de desprezo ou alguma coisa assim, e disse para que eles se sentassem lá embaixo. Isso acabou deixando o comandante o tanto quanto revoltado com a forma que o senhor disse, além de que ele ficou indignado com o fato de ele ter mandado eles irem se sentarem em um lugar baixo como aquele, pensando que eles possivelmente estavam faltando com respeito com o seu general. Antes que as coisas pudessem piorar ainda mais, quem apareceu dessa vez foi justamente a bela dama que estava afim do nosso protagonista também, e esse cara deve ter mel no corpo, só pode. Ela então esperava que Jian realmente fosse aparecer ali, e ela perguntou se ele tinha levado dinheiro suficiente, dizendo que o valor de 300 milhões mencionados anteriormente não seriam bastante para que ele começasse a aproveitar o leilão, mas ele responde à altura, dizendo para que ela não se preocupasse tanto assim com isso, e definitivamente ele estava determinado a vencer. Além disso, ele apenas esperava que depois que ele ganhasse um monte de pedras da montanha, que ela revelasse tudo sobre de onde aquele colar que ele possuía tinha vindo, e ela disse que contanto que ele tivesse capacidade para ganhar o leilão, com certeza ele estaria qualificado para saber
saber sobre os segredos do colar. Isso acabou deixando ele ainda mais curioso para saber sobre aquele colar em si, pensando que aquele foi o colar que ele tinha pego enquanto estava separando as posses da família Wan com o ancião. Então começou a se perguntar quais outros segredos aquela pedra poderia conter. Logo depois disso, a jovem dama se virou pedindo para que ele fosse junto com ela a algum lugar, e enquanto ele a seguia para onde ela queria ir, ele se perguntava se por algum acaso aquele colar tinha outras origens com a família Jiang por acaso, mas ele falaria sobre isso depois de participar do leilão primeiramente. Logo ela levou ele para o local onde ele iria assistir o leilão, até porque de acordo com as qualificações que ele tinha atualmente, não dava para ele assistir o leilão nos andares superiores. O jovem Zhao então disse que aquilo foi um pouco desrespeitoso, dizendo que com as qualificações dos generais do exército, até o último andar poderia ser ocupado por ele. Como resposta, ela disse que sabia que ele poderia ser um grande homem lá fora, porém ele deveria saber que existiam pessoas do mundo que estão acima de todas as outras. Sendo assim, ele deveria manter um perfil baixo quando se trata da casa dela. Quando o jovem Zhao estava prestes a causar mais confusão ainda, o general dessa vez o impediu, e por falar no leilão em si, logo eles perceberam que o anunciante estava prestes a falar algo sobre o leilão, e finalmente ele deu abertura ao evento tão esperado pelo nosso protagonista, e também pela bela dama que achava que deveria ser a noiva dele. Se você gosta dessa série, eu peço encarecidamente que você me apoie deixando seu like. É sempre uma honra e privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.